irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus, hoje e sempre convosco. Irmãos, os trabalhos aqui mencionados e realizados são de suma importância não ao plano de vocês, mas ao plano superior, que também o mesmo lhe assistem. Irmãos, o amor em si é a ferramenta da união e da prosperidade. Sem o amor, dentro dos vossos peitos, nada é realizável. Tudo o que tu desejas só pode ser transmitido ou efetivamente realizado através da expansão de seu amor. Assim será durante o encontro desta manhã. Assim ficamos também muito agradecidos pelas presenças aqui feitas carnalmente. Assim contamos com o auxílio e a ajuda de todos vocês. Acreditamos que uma união de forças benfeitoras são unicamente a ferramenta necessária para a finalização de todos os males que possam existir. Assim sendo, e me despedindo, eu sou extremamente grata por todos aqueles que assim nos ouvem. Assim, me despeço com o sangue de Cristo, nosso Senhor, e as bênçãos de nosso eterno Pai. Graças a Deus. Eu vou começar hoje com uma forma um pouco diferente do que normalmente a gente faz aqui. Começando pela questão da intuição, que muitas vezes a gente não presta atenção, mas que deve prestar atenção. Quando eu estava saindo de casa hoje, a intuição me falou muito forte no ouvido a palavra dogma. E aí eu perguntei para mim, dogma? O que é dogma? E aí veio todo um pensamento em relação a isso. E uma imagem que eu tive é que como dogma fosse uma algema, uma prisão, uma porta que a gente não pudesse abrir. E nós não estamos mais nessa época de não abrir as portas. E se nós estamos falando de espiritualidade, não de religião, nós precisamos abrir essas algemas, essas portas e olhar para esses dogmas de uma outra forma. Porque os dogmas, eles podem levar ao preconceito, ao racismo, ao ódio, a muitas coisas ruins. Eu não vejo nesse meu pensamento nenhuma vantagem em trabalhar com dogmas. A obra de Kardec não é um dogma. E eu nunca esqueço e eu sempre lembro que no primeiro capítulo do Evangelho começa com uma lição que foi que mudou a minha visão em relação ao kardecismo, ao espiritismo, quando diz que as respostas não estão nas religiões nem nos templos. As respostas estão na ciência. E aquilo foi libertador, porque eu abri mão de dogmas, porque a gente precisa olhar para todos os lados, e o coração na fé. E aí eu chego aqui, abro e vejo o seguinte: se uma criança se torna má
malgrado os desvelos de seus pais, estes são responsáveis? Não. Porém, quanto mais as disposições da criança são más, mais é penosa a tarefa e maior será o mérito se eles conseguirem desviá-la do seu caminho. Se uma criança resulta um bom sujeito, malgrado a negligência ou os maus exemplos dos pais, estes retiram algum fruto, Deus é justo. E aí, quando eu li isso, eu disse, qual é a palavra? Dogma. Se uma criança é má, os pais são responsáveis? Não. Porém, precisamos ter cuidado com os dogmas, porque não podemos forçar o outro a ser o que nós somos. Eu não posso julgar, criticar, muito menos condenar, porque alguém tem uma religião. Mas o inverso também é importante e é necessário. Só que nós estamos numa reunião, nós temos uma conversa, um diálogo, onde não temos dogmas. Os irmãos, os nossos professores que vêm aqui, eles nos trazem uma liberdade muito grande em volta do amor. Como professor, eu tenho tido muitas oportunidades de conversar não só com alunos, mas com pessoas em geral. E eu percebo que muitas vezes as pessoas se prendem aos dogmas por não saberem o que fazer. Seja o motorista do Uber, seja o rapaz que está fazendo um cafezinho no bar, qualquer lugar. Um funcionário da escola, cobrador de ônibus, motorista de ônibus. E geralmente eu tenho uma resposta, eu sou intuído a ter uma resposta que quebra muitas vezes a questão do dogma. Tudo que o nosso próximo precisa é de atenção. E muitas vezes essa atenção é uma palavra de amor, é uma palavra de carinho. E isso vale para as crianças também. Não importa se é uma criança sem recursos ou uma criança abastada. Se não tem o pai, se não tem uma mãe, para dizer uma palavra menor que seja. Relaxe, fique calmo, tenha fé. Coisas pequenas, esses pais não conseguem mudar um pouco essa situação. Se uma criança resulta um bom sujeito, esses pais retiram algum fruto, Deus é justo. E aí eu digo que Deus é justo nos dois casos. Porque Deus jamais vai abandonar os pais ou essas crianças que estão envolvidas em situações difíceis. E se as situações não são tão difíceis assim, Deus vai estar lá também. Afinal, Ele é onipresente, né? E onde tem o amor, com certeza Deus está lá. E onde não há o amor, tenha certeza absoluta que Ele vai estar lá, sempre disposto a estender a mão, a perdoar, a ajudar. Por que nós não podemos também perdoar, ajudar, da forma menor que seja, com uma atenção, com um sorriso, às vezes um bom dia, às vezes uma pequena oração em silêncio. Muitas vezes mesmo, uma grande caridade é uma oração em silêncio, que nós pedimos por alguém que nós nunca vimos, que olhamos para a pessoa e somos intuídos a uma oração. Paremos em silêncio, não precisamos falar nada. Porque às vezes, dentro do ônibus, no metrô, no supermercado, essa pessoa que fomos intuídos a orar é esse pai, essa mãe, que tem uma criança que tem problemas, ou eles mesmos têm problemas
e eles não conseguem ser melhores com eles mesmos. Então Deus é justo, sempre será justo. E aí nós precisamos ser justos com nós mesmos. A resiliência, que foi uma outra palavra que me foi intuída hoje, é muito simples, porque nós não podemos mudar tudo, nós não podemos mudar o mundo, nós não podemos diminuir a dor do outro, mas a resiliência nos leva a entender que é assim e desejar uma coisa melhor e sentir uma coisa melhor. Perdoar, não precisa nem saber o que. Perdoar o outro, perdoar a si mesmo, porque Deus é justo. Se Ele é justo, nós podemos ser justos. Vamos pensar nisso, nos dogmas, na resiliência, na intuição, acreditar mais nessa intuição e tentar colocar em prática. Para terminar, vamos fazer uma oração para Ele, para que Ele feche essas palavras de uma forma bem carinhosa para todos nós e para todos que estão nos ouvindo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Em nome de Deus, em nome de Jesus, graças a Deus. Bom dia, caríssimos irmãos e irmãos do amor em Cristo Jesus. Muito bem instruídas as palavras de nosso irmão, que assim fez levar até vocês mais uma condição do aprendizado espírita e do aprendizado humano que se faz conjuntamente necessário. O dogmatismo presente em cada ser sempre será uma constante no ser humano, pois ele é aflitivo, é emocional e guarda resiliências inúmeras dentro de vossos peitos. Assim, é difícil retomarmos uma sã consciência do que pode ser feito a ser realizado, que encontra sua própria decisão dogmática. Assim, caríssimos irmãos, a filosofia e ensinamentos espíritas nos ajudam a fazer uma reflexão de novos valores, consequentemente nos traz as novas ações perante a Irmandade Cristã. Caríssimos, atenham-se na oração, na fé. O dogmatismo presente na oração inundado de amor principalmente àqueles que vós não conheceis, mas que tanto precisais. Dogmatismo presente apenas nos seres involúveis, seres em aprendizado. Mas quem são? Somos todos eles. Por isso estamos no caminhar evolutivo, com a aprendizagem necessária para quebrarmos dogmatismos únicos e prepotentes, mas todos em vão. Acreditai na palavra de nosso Senhor. Graças a Deus. Hosana nas alturas.
Deus, tende piedade de nós. Jesus, tende piedade de nós. Maria, tende piedade de nós. Nós mesmos, tenhamos piedade de nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Ramalhetes de amor, ramalhetes de Maria. Salve, Mãe, Santíssima Coroa. Salve, Mãe, Santíssima Coroa. Graças a Deus. Pai, glorioso és, que nos permite tanto amor, que nos permite orar contínuo os nossos corações. Mestre Jesus, nosso Mestre que tanto nos ensina, diante de Ti peço perdão por não conseguir tanto quanto eu gostaria de ser, mas passarei a minha eternidade orando, passarei a minha eternidade tentando ser um pouco melhor e procurando ajudar os nossos amigos, os nossos irmãos, aqueles que nos procuram por uma palavra de amor, por uma palavra de fé, mas principalmente por uma palavra de esperança, uma palavra que possa diminuir essas dores que tem no coração. Senhor, essas pessoas me fazem sofrer quando eu acho que eu não consigo ajudá-los, mas eu sei que o pouco que eu faço tem muito significado para eles. Oremos por todos eles, olhemos por todos eles, e como nosso Mestre aqui na terra nos ensinou, e nós seguimos as suas palavras, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna próximo de Ti. Obrigado, Pai, por estar em nossos corações. Graças a Deus, graças a Deus. Bom dia, meus filhos! Bom dia! Eu feito mesmo fazendo pedindo essa carne ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus filhos, as palavras difíceis, né? Dogma. Mas meus filhos, resiliência. Olha, vamos trocar em miúdo para vocês saberem? A mente nossa e o coração são fontes, são ferramentas que Deus deu para um equilibrar o outro. Você não pode acreditar firmemente no pensamento sem colocar o coração no meio, senão você está construindo uma barragem, uma parede, para fluir teus pensamentos e assim fluir tuas ações. Sabe quando você coloca as pedras no rio, para represar o rio? As águas querendo passar e não pode, porque você deixou os pedregulhos tudo empiado lá. Pois é. Aí o que passa? Passa um fiozinho d'água, que às vezes ele consegue um buraquinho no meio das pedras. Aí aquele fiozinho d'água até sai, mas não é o suficiente para você colocar em prática uma decisão sua, que deveria ter sido feita. Mas não fez, por quê? Porque está tudo represado nesse pensamento que vocês chamam de dogma. Olha, filhos,
Tira as pedras da represa. Deixa a água fluir. Porque a natureza, ela é sábia. Vocês não vê animal trocado de lugar. Vocês não vê a fruta em outro pé que não seja dele mesmo. Porque vocês têm que ser diferentes, filhos. Vocês gostam é da bagunça. Oh, meus filhos. Olha, quebram os pensamentos que vocês têm, porque vocês têm só de teimosia mesmo. E amplia a visão. Não vive de cabresto no rosto, não. Aumenta a tua visão para você ver para os lados, adiante e até para trás. Porque o aprendizado que você tem da sua própria experiência que você viveu é o quebrador dos dogmas que você tem. Mas às vezes esse dogma é tão forte no você que você não quebra ele mais. Aí você tem que conviver com ele. E é essa convivência que vai apertar você. Porque você não vai conseguir sair dali. Não porque você não quer, mas porque você não entende a outra abertura, a outra via. Filhos, tem cada aprendizado que é difícil, mas vocês dão conta. Vocês são filhos inteligentes. Só tem filho que é muito teimoso. Oh, filhos, fiquem vocês tudo com o nosso amor e o amor de nosso Mestre Jesus e as bênçãos do nosso Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.